Que lugares são descritos e quais são privilegiados? No livro cita vários lugares no decorrer da história e dentre eles a gente pode citar a casa, a igreja, os passeios com a família, a clínica fisioterapêutica, o Hospital Albert Einstein e o Instituto AACD. E quantos personagens existem? Existem vários personagens. Dentre eles está a Fernanda, que é a personagem principal, a mãe, o pai, o Rafael, que é o irmão do meio, o Marcelo, que é a caçula, a avó Eda, a Samantha, Davi, Débora, Jack e Juliana, que são os amigos da Fernanda, o fisioterapeuta, a Ada, que é a acompanhante, a terapeuta, o treinador, o Clodoaldo e o Caio, que é o ex-namorado, e tem mais. O Wellington, a Edna, Moisés, tem a Jaqueline, o Flávio, tem a Odete e tem o Rafael, que é o tio dela, que se preocupou muito com ela. Quais são os personagens principais? Quem é o protagonista? O protagonista é a Fernanda, que ela conta toda a história dela, falando sobre a história dela, de como ela ficou paraplégica e essas coisas. E que tipo de comportamento eles têm. Vou citar aqui o exemplo que está no começo do capítulo 12, que é o dia a dia, que basicamente a Fernanda, ela descreve o dia a dia dela por causa da sugestão da Juliana, que é uma amiga dela. Aí ela fala que ela volta do trabalho por volta das 9, ela chega tipo às 5 horas em casa, aí ela vai pra cama, ela toma um banho, e ela também separa um tempo para buscar a Deus. Fernanda Lima tinha tudo o que um jovem da sua idade gostaria de ter. Deus, família, amigos, um bom emprego, saúde. Mas ela desejava ter um relacionamento mais íntimo com Deus, mais próximo. Uma amiga dela a convidou para ir em um congresso de jovens cristãos que mudaria sua vida para sempre. Na volta para casa, o ônibus em que ela estava perdeu o freio e o ônibus capotou. Eles estavam na descida da serra, o congresso tinha sido em Campos de Jordão, em São Paulo. O acidente a deixou paraplégica, mas a sua vida começou de novo. Ela teve aprendizagens, viu como os cadeirantes e deficientes físicos eram tratados pela sociedade, como eles eram excluídos e como eram tratados como se fossem invisíveis. Teve uma época ruim na vida da Fernanda em que ela notou um rapaz da igreja. Ele ia todo sábado, ele não tinha amigos nem falava com ninguém, mas ele sempre estava lá. Um dia, quando eles estavam conversando, ele contou pra ela que ele estava morando em São Paulo e que ele tinha uma irmã chamada Jaqueline. Então Fernanda os convidou para ir assistir filme na casa dela. Jaqueline começou a frequentar a casa de Fernanda e é assim que se tornaram melhores amigas. Fernanda, ela faz uma grande reflexão sobre a vida, de que na vida nós colhemos aquilo que plantamos. Então, se plantarmos coisas más, vamos colher frutos más. E se plantarmos coisas boas, iremos colher frutos bons. E também ela fala sobre a complexidade que Deus criou as coisas. E ela também ressalta que nós não podemos ter um relacionamento superficial com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com Ele, como ele fosse nosso grande amigo, nosso melhor amigo. Devemos contar tudo pra Ele. Fernanda conta a sua experiência que ela teve na piscina, depois de ter pensado em recusar a proposta. Mas depois disso ela passou por um momento mágico e ela entrou pro grupo de natação AACD, e foi lá que ela se sentiu livre pela primeira vez. Ela começou a competir e assim ela começou a viajar bastante. Ela e sua mãe viajaram e foi viajando que ela quebrou mais um de seus medos, que era andar de ônibus. Ela achou que ela ia viajar para contar as experiências que ela tinha e os testemunhos, mas foram os outros atletas que deram uma boa lição de vida para ela. Ela ganhou a medalha de prata e percebeu que não deu-se melhor. Então ela mudou da AACD pela SPSP, que lá tinha uma piscina olímpica e seu técnico era Wellington. Ela participou de várias outras competições e ela teve alguns problemas porque as competições, algumas delas eram no sábado, mas eles a compreenderam e ela foi muito bem abençoada nos 5 anos que ela passou competindo. A trajetória da Fernanda 3 anos após ela ter sofrido um acidente. Conta de momentos como, por exemplo, quando ela tirou a habilitação e o pai dela não tinha dinheiro para poder adaptar um carro para ela poder dirigir. Quando ela entrou na faculdade, as dificuldades que ela passou por conta da estrutura, as amizades que ela fez lá e sobre quando ela começou a trabalhar.
Ela trabalhava num local que era muito difícil e aí ela recebeu uma proposta de uma empresa americana para ser secretária lá. Eles estavam precisando de uma secretária que fosse bilíngue. E ela foi aceita e acabou ganhando 10 vezes mais. Não foi somente nas áreas pessoais, ou acadêmicas, ou profissionais, que Deus fez maravilhas na vida da Fernanda. Durante todos esses anos, Deus a capacitou de fazer coisas que antes ela não sabia, como falar em público. Ela teve a oportunidade de dirigir durante alguns anos um pequeno grupo de estudo bíblico na casa dos seus pais. Fazer pregações, semanas de oração, dar testemunho em muitos lugares e dar estudos bíblicos individuais. Algumas pessoas foram até batizadas, outras desistiram no meio do caminho. Enquanto ela fazia o curso de formações condutores, tinha umas 20 e poucas pessoas. Ela queria muito que Jesus voltasse logo, não por ela, mas por todo esse sofrimento que há no mundo. Sonho com o dia em que se cumprirá a promessa. Seu tio Rafael, ele sofreu muito quando ela se acidentou. Seu pai disse que ele chorava muito quando recebeu a notícia. Sempre ela o amou e ele sempre foi muito presente. Decidiu realizar algo para melhorar o processo de hipertrofia nas pernas. E aí ela foi a uma clínica em São Paulo, onde tinha uma bike que era possível pedalar através de estímulos elétricos, porém ela sentia muitas dores. Então ela pediu para ver se conseguia pedalar sem os estímulos elétricos numa bike horizontal, e ela acabou conseguindo por 2 minutos com ajuda. Depois ela tentou ficar em pé nas barras paralelas usando órteses curtas, e ela conseguiu dar passos pequenos com a perna direita e depois com a esquerda. Na AACD ela foi chamada para voltar para Albert Einstein, e daí ela continuou com a fisioterapia, mas ela descobriu que teve uma lesão no joelho e ela precisou ficar em repouso, parada por 2 meses. Depois ela voltou e recomeçou a fisioterapia. E no capítulo 3, no final, ela explica que como é ser paraplégica e que ela está deixando tudo nas mãos de Deus. Fernanda, ela passou por várias experiências. E a principal delas foi com seu namorado Kyle, que ele era canadense. Eles se conheceram através de e-mails. E depois de um tempo, ele veio ao Brasil, para conhecer ela. Só que quando ele voltou para o Canadá, as coisas começaram a piorar, porque a família do Kyle não apoiava o namoro deles. Ela meio que rejeitava a Fernanda. Passou um tempo e a mãe do Kyle aceitou o namoro deles. Só que aí a Fernanda decidiu terminar o namoro. E ela ficou muito mal, ficou muito deprimida. Ela começou a pensar na vida dela e ela concluiu que ela não tinha uma vida social. E ela também ficou triste porque ela queria voltar a andar. Ela acreditava que Deus poderia fazer esse milagre. Passados 3 anos, ela disse que ela concluiu que Deus poderia sim fazer ela voltar a andar, só que ele não queria, e meio que ela se conformou. Em todas as suas oportunidades de testemunhar, Fernanda relata as suas 4 lições. A primeira é que Deus quer ter um relacionamento profundo com todos nós. A segunda é que a leitura da Bíblia é uma base muito importante para nós mudarmos nossos hábitos. A terceira não é porque a gente está passando por um momento difícil que a gente é infeliz. A quarta é que a gente não precisa sofrer uma tragédia para mudarmos nosso relacionamento com Deus.